bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos abordar a importância de discutir a área de saúde em meio ao debate eleitoral. Dados do Datafolha divulgados no início de setembro mostraram que, junto com a educação, a saúde é a área mais importante para os eleitores na hora de definir os votos para seus candidatos. A grande responsável por colocar a saúde como uma das pautas centrais é a pandemia, que acabou diminuindo a expectativa de vida no Brasil, contribuiu para a redução da cobertura vacinal de outras doenças e impactou a saúde mental. Segundo uma pesquisa encomendada pela ANAP, medicamentos gratuitos pelo SUS e investimentos em tecnologia e inovação estão entre as prioridades dos eleitores na área da saúde. E para nos ajudar a entender os desafios dentro desse tema, nós vamos conversar com a Amanda Guias, superintendente de redes de atenção à saúde na Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Amanda, em primeiro lugar, obrigado pela sua participação e eu vou fazer a pergunta padrão do Coisa Pública. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Essa pergunta, o primeiro ponto eu sou 100% a favor da democracia. A gente precisa, de defender as instituições brasileiras, fortalecer a nossa democracia e as políticas públicas. Então, eu diria que no Estado Democrático de Direito eu sou uma social-democrata que busca trabalhar por políticas públicas mais efetivas, inclusivas e que atinjam toda a nossa população brasileira, que é o que a gente precisa. Legal, Amanda. Eu vou pegar já o gancho nessa sua primeira resposta. Você falou de políticas públicas para a saúde. É clichê a gente vir aqui falar sobre a pandemia. É claro que é um problema super importante que a gente está vivendo. A gente está no período eleitoral, a gente está gravando esse podcast entre o primeiro e o segundo turno presidencial. Então, é um tema que acabou ficando um pouco mais ofuscado diante desse diálogo eleitoral. Mas eu queria que você fizesse uma introdução primeiro dos principais desafios que a gente tem para enfrentar na área da saúde daqui para frente, pensando já no começo de 2023. Bom, gente, primeiro eu entendo que a pandemia trouxe a visibilidade para o quanto o nosso sistema único de saúde é necessário. Se a gente não tivesse um sistema de saúde consolidado, a gente teria um resultado muito pior nessas eleições. E apesar da gente ter controlado a Covid hoje no país, a gente ainda tem vários desafios a serem enfrentados, E a gente destaca dois desses desafios que são do aspecto epidemiológico mesmo das consequências da Covid, também tem um aspecto econômico importante de ser considerado. Do ponto de vista epidemiológico, a gente tem as consequências diretas à saúde de quem teve a Covid, E hoje tem se falado muito da Covid longa. A gente sabe, e tem vários estudos já que apontam algumas das principais consequências, para a saúde de quem teve Covid. E aí eu trago aqui alguns pontos para destaque, que é também um desafio hoje para o nosso sistema de lidar com esse pós-Covid. Mais de 60% das pessoas que tiveram Covid relatam fadiga intensa até 12 meses após essa fase aguda da doença. A gente tem uma prevalência importante de dispneia, que é a falta de ar, é um sintoma comum pós-Covid. A literatura hoje aponta 43,3% das pessoas apresentando dispneia após 60 dias do início dos sintomas, e que isso tem evoluído também para a síndrome do desconforto respiratório agudo, redução da tolerância ao exercício, uma fraqueza muscular respiratória, tosse persistente, redução da função pulmonar, que são coisas que a gente precisa de trabalhar na reabilitação também do pós-Covid. Além disso, a gente também tem as questões cardiovasculares, que a literatura evidenciou alterações em 22% dos casos,
apontando as principais condições mais prevalentes, que são descondicionamento cardiorrespiratório, desenvolvimento de cardiopatias, aumento do risco de eventos trombolíticos, e a gente também não pode deixar de falar, né, de uma grande consequência da Covid, e que não só uma consequência da Covid, mas é uma tendência que tem se apontado mundialmente, que é a questão da saúde mental. A Organização Mundial de Saúde fala do aumento da prevalência de transtornos mentais e sofrimentos mentais na população. O Brasil ele ficou em primeiro lugar no que diz respeito à ansiedade, considerado o país mais ansioso do mundo. Então, a gente tem aí, do ponto de vista epidemiológico, algumas consequências práticas muito diretas. E também temos, do ponto de vista ainda epidemiológico, as consequências das pessoas que não tiveram continuidade no tratamento das suas condições crônicas, né? Porque com a população em isolamento social e com os estabelecimentos de saúde lotados com o atendimento da Covid, a gente teve suspensão em alguns tipos de serviço, por exemplo, das cirurgias eletivas, alguns tipos de atendimentos ambulatoriais, e isso trouxe consequências significativas também para a condição de saúde da população. E aí, quando a gente fala disso, um exemplo que é muito importante destacar, e estamos aqui no dia 4 de outubro, né, que a gente tem a nossa tradicional campanha do Outubro Rosa, a gente teve uma redução importante no rastreamento do câncer de mama. Né? A mamografia de rastreamento, de acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, teve uma baixa de 41,65%. E a mamografia de diagnóstico teve uma redução de 22%. Isso em 2020. E em 2021 a gente também manteve um declínio um pouquinho mais recuperado, mas ainda com números significativos aí na faixa de 20%. A gente também vê, né, que as cirurgias eletivas tiveram um impacto muito grande. Então a gente teve, né, com a ocupação dos leitos de Covid, a suspensão temporária de cirurgias eletivas em vários municípios e estados, o que aumenta também o tempo de espera, e inclusive pode gerar agravamento nas condições dos pacientes. Então, hoje a gente tem uma situação que, além da gente ter que olhar para as consequências diretas da Covid na saúde da população que teve a doença, a gente tem consequências indiretas nas condições crônicas, na saúde da população com condições crônicas, né? E aí a gente vê o impacto na oncologia, na hipertensão, diabetes e várias outras condições que precisam desse cuidado continuado. Além disso, né, a gente também vê o impacto do ponto de vista econômico, porque a gente teve uma variação muito grande dos custos médicos hospitalares, tanto em consequência da situação econômica, como em consequência também da Covid, que trouxe aí escassez de vários insumos, né, não só no Brasil, mas no mundo, e isso culminou num aumento muito grande dos serviços de saúde, dos custos dos serviços de saúde. Então, a gente consegue observar que vários hospitais, vários serviços de saúde estão numa situação complexa para garantir o seu funcionamento, considerando esse aumento significativo dos custos. E aí, até o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar estimou que teve uma variação de 27,7% no aumento desses custos médicos hospitalares. Mas quando a gente olha os insumos isoladamente, né, medicamentos, alguns insumos médicos hospitalares, isso chega até 500%, que é muito significativo. Então, eu vejo como desafios do pós-pandemia, né, para o nosso país, um primeiro ponto da gente recuperar essa vinculação do paciente crônico com o SUS para poder trazer de novo essa pessoa para a rede de atenção à saúde, voltar com os tratamentos que foram interrompidos, e aí
os estados, né, e o Brasil precisam de ter estratégias para conseguir lidar com essa demanda reprimida, tanto de cirurgias eletivas como de exames de rastreamento. A gente precisa da atenção primária e das equipes de saúde da família bem fortalecidas para poder captar esses cidadãos, para que a gente tenha aí uma continuidade no cuidado. E, ao mesmo tempo, um olhar também do Estado para esse subfinanciamento que se agravou ainda mais nesse momento na pandemia, porque a gente, hoje no país, a gente não pode se dar ao luxo de ver hospitais fechando. A gente precisa desses serviços, né, e a gente precisa de garantir a sustentabilidade financeira para esses serviços. Então, eu entendo que, em linhas gerais, a gente tem esses principais desafios aí. Amanda, e a vacinação também foi um tema de destaque nesses últimos 2 anos, né? Então, eu queria te ouvir sobre como que a pandemia nos mostrou a importância de qualificar e ampliar o investimento nessa área. O fornecimento de vacinas, ele é muito importante em todos os países, e a gente vê que a gente tem no mundo um problema, que a demanda é maior do que a oferta. E a gente viu isso na pandemia. Então, se a demanda é maior que a oferta e o Brasil não investe na produção da vacina, a gente fica para trás, né? Além de ficar para trás, a gente paga um preço muito alto. E aí a maioria dos especialistas, eles apontam, né, alguns desafios aí na produção de vacinas, porque é um investimento robusto, né? A gente precisa de garantir mecanismos de investimento no complexo industrial de saúde, a gente precisa de garantir desenvolvimento na ciência, a gente precisa investir em ciência, a gente precisa de atualização de infraestrutura, de plantas produtivas, a gente precisa de mecanismos de qualidade, mecanismos regulatórios, mas é importante também entender que isso é um investimento, né? Porque a ampliação da produção, ela garante não só o acesso para a população, como também uma economia de recursos. Tem um estudo, inclusive, de uma universidade dos Estados Unidos, que chama Johns Hopkins. Nesse estudo, eles concluíram que para cada $1 investido em vacina, os países economizam $16, né? E a gente precisa de ter um olhar importante para esse investimento, principalmente num contexto que a gente tem reduzido aí os índices de vacinação no Brasil. O Brasil, historicamente, tem um Programa Nacional de Imunização de muito sucesso, com ampla cobertura, e a gente teve algumas reduções aí importantes nos últimos tempos, muito provenientes, tanto da gente ter conseguido erradicar algumas doenças, e aí tem essa consequência, né, do que a população não percebe, tem um engajamento menor, mas também de fake news, de movimentos anti-vacinas que têm se fortalecido. E a gente está observando o retorno de doenças erradicadas, né? E isso é muito grave. A gente precisa de investir no Plano Nacional de Vacinação para que a gente mantenha a cobertura vacinal alta no país, e para manter a cobertura vacinal alta e ter economia e bons investimentos, a gente precisa investir em ciência, a gente precisa investir na produção de vacinas no país. E, Amanda, até nesse sentido de investimento, eu queria te ouvir agora sobre a questão, né, como a gente une tecnologia e saúde, e como que a gente pode pensar em estratégias que fortaleçam e facilitem o acesso da população à saúde pública, nesse sentido. A gente precisa pensar, né, que para o sistema funcionar bem, a gente precisa de estar próximo da população e a gente precisa de ter a confiança da população.
E hoje a gente sabe, né, que nós temos uma modernização tecnológica grande, a internet hoje tem acesso a grande parte da população, então a gente precisa de casar o que já faz parte da rotina das pessoas com os mecanismos que a gente tem hoje no sistema de saúde. Eu estou dizendo em que sentido? Na própria pandemia, a gente teve um avanço gigantesco da telesaúde, que é extremamente eficaz, porque, principalmente, a gente sabe, né, que em várias regiões do Brasil a gente tem escassez de profissional médico, e aí, se a gente tem equipes de saúde da família com acesso, né, a teleconsultoria com médicos especialistas em outros lugares, a gente consegue potencializar a atuação dessas equipes. Além disso, a própria teleconsulta, né, entre especialistas e os pacientes também reduz o deslocamento, que é um ponto muito importante que a gente tem hoje, né? A gente tem todo o sistema de transporte em saúde, e temos regiões que precisam deslocar grandes distâncias para conseguir fazer o acesso a uma saúde especializada. Então, eu entendo que nós precisamos aprender com alguns pontos que nós vivemos na pandemia para trazer essa tecnologia para dentro do sistema. E aí, os principais pontos que eu entendo que o SUS precisa avançar urgentemente é na telesaúde e também na modernização dos seus sistemas de informação, que hoje nós temos, né, sistemas de informação que não são integrados e que dificultam essa interação entre a atenção primária, atenção especializada, atenção hospitalar, e essa integração é fundamental para que a gente garanta a integralidade do cuidado no usuário. A gente precisa de ter essa integração do médico da estratégia de saúde da família, com o médico especialista, com o médico da urgência e emergência, com os dados do paciente, para que a gente tenha um cuidado mais integral mesmo para o paciente e a gente consiga melhorar as condições de saúde. Então, eu vejo que temos muito que avançar nesse ponto e temos potencialidades importantes aí no que diz respeito à telesaúde e a essa integração dos pontos de atenção. E, Amanda, a minha pergunta era justamente sobre o SUS mesmo, a próxima. Você acha que, então, o próximo governo tem que focar em aumentar, de repente, o financiamento no SUS, ter uma verba mais ampliada para o setor da saúde pública? Sem dúvidas. Se o subfinanciamento já era uma unanimidade, né, para todos que estudam gestão pública, neste momento ele é mais importante ainda, porque a gente tem um impacto econômico grande na saúde que precisa de ser sanado para a gente não ter aí redução de assistência. Então, eu entendo que os próximos governos que vierem, eu acho muito importante um primeiro ponto, que é a alocação de recursos na saúde, né, de maneira robusta, e a saúde como prioridade, para que a gente tenha pessoas pensando em como trazer melhorias para o nosso sistema, como trazer esses avanços tecnológicos para o nosso sistema. A saúde precisa estar em pauta prioritária para que isso aconteça. E é o que eu espero do próximo governo, que vem aí no governo federal, é que olhe de fato para o SUS e fortaleça essa política, entendendo o quanto a nossa população precisa desse sistema e o quanto foi evidente na pandemia que a gente não teria conseguido passar por tudo que passamos, com o resultado que tivemos, que em alguns lugares foi trágico, né, e em alguns lugares um pouco mais controlado, mas se a gente não tivesse um sistema único de saúde, eu não tenho dúvidas de que seria infinitamente pior. Então, a gente precisa de investimento e a gente precisa de priorização do SUS para que a gente consiga avançar. Amanda, falando nisso, eu vou pegar o gancho
para o que a gente viu nesses últimos dias em relação aos cortes nas verbas do Ministério da Saúde em programas como Farmácia Popular. Em paralelo, nós vimos um estudo da COSEN de São Paulo que mostrou que o orçamento da saúde está cada vez mais refém das emendas parlamentares. Então, eu queria te ouvir, né, como que a sociedade, o que ela perde, como que ela é impactada e como que isso está relacionado, né, com essa falta de priorização que você, né, abordou agora na saúde. As emendas parlamentares, precisa de, primeiro, né, ficar claro que quando a gente destina um recurso para a saúde, nós estamos destinando para todas as políticas de forma universal. Então, se a gente aloca um recurso na farmácia popular, esse recurso aí é para poder viabilizar o acesso à assistência farmacêutica para toda a população. Quando a gente fala da alocação de recursos de emenda, a alocação de recursos de emenda ela é pontual, porque o parlamentar ele indica qual município, qual unidade de saúde vai receber aquele recurso. Então, nesse ponto, nesse sentido, a emenda parlamentar ela disputa recursos do que é do sistema, de todas as políticas públicas que atendem toda a população para destinar recursos para uma população específica ou para um serviço específico. Então, nesse sentido, se a gente tem um aumento desenfreado nas emendas parlamentares, a gente corre risco de prejudicar muitas políticas públicas consolidadas, como foi o caso da farmácia de Minas, porque a gente tira o recurso de uma população que precisa desse medicamento e que aí tem um atendimento universal, porque o nosso sistema é universal, então a gente tem pessoas de todas as classes sociais, a gente tem pessoas que têm plano de saúde, que utilizam farmácia de Minas, porque são hipertensos, são diabéticos, compram esses medicamentos ou com desconto, ou pegam um medicamento subsidiado pelo governo de graça, e quando a gente tem essa mudança na alocação dos recursos, né, para as emendas parlamentares, a gente tira o recurso que era para toda a população e joga esse recurso para ações pontuais. Agora que tem um problema também, que tem uma tendência de que nas emendas parlamentares se indique recursos que dão visibilidade. Então, um recurso de investimento por um equipamento, um tomógrafo, um raio-x, né? A gente muitas vezes tira o custeio de políticas que não têm tanta visibilidade, mas que têm um impacto muito grande para dar recursos pontuais que têm grande visibilidade e talvez o impacto não é tão significativo assim. Então, eu entendo que é um ponto de atenção e que precisa de ter cautela, porque a gente precisa de garantir o recurso das políticas públicas antes de garantir recursos de emendas parlamentares. Amanda, muito obrigado. Eu queria deixar aberto aí um espaço para você fazer suas considerações finais e deixar um recado para o que você imagina para o futuro da saúde pública no país. Eu sempre gosto de falar e escuto muito isso também, e acho importante repetir, né, que o SUS, ele é um caso de sucesso com pontos a melhorar. O SUS não é um caso de fracasso, a gente precisa de enxergar toda a potencialidade do nosso sistema e fortalecer esse sistema cada vez mais para que a gente tenha saúde para toda a nossa população. A saúde é um direito que a nossa Constituição determina e é a base para que a gente consiga todas as outras coisas, para a gente trabalhar, para ter economia, para ter sua própria família. Você precisa de ter a sua saúde garantida. E, então, a gente precisa de se unir em torno da garantia da saúde pública universal e integral para todos os brasileiros. E os próximos governos, eles precisam muito priorizar e focar no SUS. É isso, gente. Muito obrigada.
Amanda, muito obrigado pela conversa e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP, que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Você encontra esse episódio no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e no YouTube. E pelas redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Siga nossos perfis no Instagram, Twitter, Facebook e no TikTok. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Em um ano de eleição, é primordial debater as pautas mais urgentes para o Brasil. Então, indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até!